Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar um trabalho, que é um seminário, que fala sobre a formação dos secundários, professores e sacerdotes em itinerário de intenções entrelaçada. Esse seminário ele é constituído pela autora Valdeniza Maria Lopes da Barra. Bom, sobre a relação desse assunto, a formação do secundário, fala que ela foi constituída pelo Liceu, que foi instalado em janeiro de 1847, que a lei foi surgida em 1846, que era uma instituição com formação secundária, que sempre agrupava não só nos prédios da capital, e a existência latim, filosofia, teologia, geometria e era constituída também pela retórica. Nessa ocasião, o governo federal ele propôs uma licenciação do acrescimento do quadro prédio público, que era, que era a capital do Palácio do Governo, a Casa da Câmara, Cadeia e Hospital do Pedro de Alcântara, e o governo imperial ele possuía dois prédios, que era a Casa da Tesouraria e quartéis das Forças Armadas. Então, a formação da secundária era a educação, que era quase significava uma proporção de uma imaginação de questão literária, e que ela propunha várias memórias que era constituída no mundo, que nesse processo, em busca da seleção, ele propunha texto para compor as referências bibliográficas de cada projeto que era feito pelos autores principais, e constituía disciplinas diferentes e uma produção de trabalho acadêmico, que era feito tudo na ordem deles, que era propunha pelos autores, na relação da formação prática dos professores. Então, nessa resolução, o poder poderia esclarecer o questionamento aonde definia a natureza, que era o ensino secundário. Então, igual eu falei, ela foi direcionada pelo Liceu, e que nessa combinação existia a competência da formação dos professores em sugestão de compatibilidade e também ou na incompatibilidade, que era a direção do Liceu com a inspiração geral de pública, ou regime de externato, que era restringido pelo ensino secundário aos alunos que residenciam na capital. Então, o secundário, sabendo que a percepção dessa diversidade era a riqueza, a produção que levou-nos pensar na publicação em particular, né? E para os alunos, professores, aonde extingia a liderança, a competência, aonde era o certo ou errado deles, porque a gente poderia ver nessa competência, enxerga professores bons que atuam em áreas boas e outros professores médios, né, que têm atuação de umas áreas mais fracas, né, e ao mesmo tempo constitui pelos alunos, você vai perceber vários alunos de característica em forma diferente, que você pode prever em situação difícil e uma situação boa, você vai encontrar em duas qualidades, né, então levava em uma situação diferente.
nessa reta deles, depois de passar todo o processo do primário, secundário, eles enfrentavam a parte de pós-graduação, né? E que era a pós e a pós-graduação, na verdade, aonde eles levariam a iniciar a sua vida, carreira profissional, né? Em diversas áreas, no contexto que você propunha a um estudo de alguns cursos que você colocaria. Então, existia uma tendência que fortaleceria, né, o fruto dos embates do liberalismo. Então, eles eram muito ilustrados na vida do cotidiano. Em sequência, aqui, eles mostravam a relação das aulas e as matrículas, né? Que o Liceu, ele colocou que em 1837 a 1881. E a cada ano que passava, eram umas aulas diferentes, né? Surgia a quantidade de matrícula de alunos que era propunha, né? Em um discurso, e que nessa relação aonde os professores trabalhavam com eles, gerava esse conhecimento diferente a cada aprendizado, aonde promovia em maior ou menor escala de categoria de aluno. Igual eu falei, independente a situação deles. Então, era bastante relevante e que era bem promovido o que o Liceu tinha feito na vida de cada um dos candidatos, né? Primário, enquanto o aspecto da prática do ensino era mais avançado. Era mais avançado e que seria desenvolvido na maioria das partes das escolas.